Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Unicast. Estamos aqui para mais um episódio do nosso bate-papo semanal sobre vários temas para a minha e para a sua caminhada cristã. Então, se você já é alguém que está aqui há um tempo, que nos assiste recorrentemente, seja bem-vindo mais uma vez. E se for a sua primeira vez, deixa eu rapidinho apresentar aqui o programa. Unicast é o episódio, ou melhor, o podcast do Conexão Universitária, aqui em Ministérios Pão Diário, que é pensado, no público geral, mas especificamente em você jovem aí que já está terminando seu ensino médio, principalmente você jovem universitário. A gente traz aqui alguns convidados para refletirmos e falarmos sobre a palavra de Deus, em especial aplicando para esse contexto universitário e para a sua vida, cristão, jovem, adulto, idoso, criança, adolescente, seja quem for que está nos escutando e nos assistindo, você é muito bem-vindo aqui. Nessa semana do nosso Unicast, nós estamos no episódio 37, onde nós vamos falar sobre uma coisa que é muito importante nós relembrarmos recorrentemente, porém a gente não faz isso com tanta frequência. Nós vamos falar sobre isso aqui, aprenda com Jesus. E resumindo, uma palavra específica sobre aquilo que a gente vai tratar, a palavra poderia ser aprendizado. E a importância do aprendizado para a minha vida e também para a sua vida. Tá bom? Antes de eu apresentar o convidado, ou melhor, deixá-lo se apresentar, deixa eu falar rapidinho sobre dois avisos muito importantes para você aí que está nos assistindo e nos ouvindo. Primeiro aviso, se você ainda não baixou o app do Pão Diário Universitário, está aqui embaixo o link, tem tanto na Apple Store quanto também na Play Store. Baixa lá o aplicativo, lá você vai ter devocionais, você vai ter um cronograma de leitura anual da Palavra de Deus e também, se você, jovem, tem algum grupo cristão dentro de uma universidade, dentro de alguma escola, você pode cadastrar esse grupo lá. E aqui deixa eu te contar uma novidade. Esse aplicativo está passando por uma atualização incrível. E assim que essa atualização estiver pronta, assim que esse novo layout estiver já funcionando, já em funcionamento para você atualizar e baixar, você vai ver que vale a pena ter seu grupo cadastrado, para que outras pessoas, ao baixarem o aplicativo, também possam encontrar grupos na sua cidade, na sua universidade, num horário adequado, para que, é claro, nenhum cristão fique sozinho no ambiente universitário e a comunhão, tanto com o Senhor quanto também com os irmãos, aconteça. Segundo aviso, se você não nos segue no Instagram, tá aqui embaixo, @coune.conexão universitária. Segue a gente lá, a gente está direto postando alguns conteúdos para edificar a sua vida e também avisos, falando sobre alguns eventos que a gente promove, inclusive agora em setembro, a gente está promovendo uma campanha chamada Pulsante, que é uma campanha de valorização da vida, agora no Setembro Amarelo, e que vale muito a pena você ficar por dentro também. Fechou, galera? Agora eu vou passar a palavra para o nosso convidado, Bruno, meu querido, fique muito à vontade para se apresentar aí para a galera poder te conhecer um pouco mais. E aí, galera, muito bom estar com vocês, muito bom estar compartilhando com vocês desse tempo, com a Palavra de Deus, junto com o Felipe, refletindo sobre esse tema tão importante sobre o aprendizado. Então, meu nome é Bruno, eu sou natural lá de Porto Alegre, lá do Sul, onde eu conheci a Jesus no acampamento, que tem aqui pertinho, mas eu conheci lá no Sul, no Palavra da Vida, conheci a Jesus lá, e lá comecei a crescer no relacionamento com Jesus. Minha trajetória foi, resumindo bem, acabei me tornando pastor, caminhando com pessoas, esse é minha vocação, caminhar, levar pessoas a Jesus, é um relacionamento profundo com Jesus, e tem tudo a ver com esse aprendizado, tudo a ver com essa caminhada. O aprendizado tem muito a ver também com discipulado, algumas coisas que eu quero compartilhar sobre isso. Sou casado, minha esposa se chama Lilian, ela é fonoaudióloga, e tenho duas filhas, a Ana tem 4 anos e a Isabel tem 8 anos, e a gente poderia passar o podcast falando sobre o aprendizado na família, né, Felipe? Eu imagino, cara. É enorme, aprender no relacionamento diário aí com esposa, com filhas, e a vida acontecendo, Aí com certeza tem muito aprendizado. Coisa interessante aí, galera, você que está nos ouvindo, o Bruno nos deu uma ideia aqui de um episódio, olha aí, um aprendizado na família. Para os jovens aí, que estão no namoro, falar sobre esse aprendizado no relacionamento aí, Bruno. Talvez você receba um outro convite, hein? Fique esperto.
Mas tá bom, galera. Vamos lá, vamos falar sobre Aprendendo com Jesus, né? É o título aqui, Aprenda com Jesus é o título aqui do nosso devocional semanal, que dá base para o nosso bate-papo aqui do Comunicast. E vamos falar um pouco sobre a importância desse aprender, sobre o quanto nós, na caminhada com Deus, precisamos ser, né, eternos aprendizes do Senhor. E para a gente introduzir o assunto, Bruno, a gente sempre começa aqui os nossos Comunicast com a seguinte pergunta sobre determinado tema. Segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, o que significa aprender? Como é que a gente pode definir isso de acordo com a palavra de Deus? Muito bom. Quando o Felipe ele colocou esse tema, né, aprenda com Jesus, eu fui logo, né, no texto clássico, o texto de Mateus 11, 28 a 30. Esse texto é um texto que nos convida a aprender com Jesus, né? Eu acho interessante, tomo a liberdade para ler o texto que diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou humilde e manso de coração, e encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O tempo de Jesus, né, um tempo em que os judeus eles tinham que escolher um mestre para seguir, né, um mestre para aprender junto. E dado já, né, as informações que a gente tem, por exemplo, sobre o apóstolo Paulo, que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, era normal, né, que eles tivessem alguém que eles seguissem, que eles convivessem, que eles aprendessem na prática. Então, quando Jesus fala sobre o jugo dele, também é verdade que existiam outros jugos, né? Existiam outros ensinamentos, outros mestres, outras doutrinas, que as pessoas se submetiam e caminhavam de acordo com essas doutrinas, com esses ensinamentos, né? E Jesus, então, convida esses que estão sobrecarregados com tanto tipo de informação, com tanto tipo de doutrina, a caminhar com ele. E nessa jornada com Jesus, aprender com ele e dele, né? Eu acho que um primeiro insight, assim, sobre essa aprendizagem com Jesus é que a gente poderia dizer que aprender com Jesus é embarcar num relacionamento com Jesus. É um aprendizado que acontece no caminho, né? Não é um aprendizado que a gente tem apenas numa sala de aula, não é muitas informações a respeito, né, de Jesus ou sobre a vida, mas é incluir Jesus, né, na nossa vida e nesse caminho aprender com Jesus. Que massa, cara. Você falando aí, né, eu lembrei até de alguns outros textos também, porque a vida de Jesus é uma vida de um cara, né, de Deus que se fez homem, é claro. Falar um cara assim às vezes parece muito desproporcional para quem ele era, mas é só um jeito de falar, tá, galera? É interessante, né? Eu lembrei de alguns, tipo Marcos, acho que capítulo 4, né, quando fala que Jesus outra vez começou a ensinar à beira do mar, depois Marcos 6 também, né, que ele ensinava na sinagoga. Jesus estava sempre ensinando, né? Então, tipo, acho que a vida, ela, de certas formas, né, a gente está sempre aprendendo algo, e muito da pergunta é, né, de onde a gente está buscando aprender de fato, né? Nós somos, mesmo que a gente não queira admitir isso, eternos aprendizes, né? Então é algo que a gente precisa intencionalizar. E daí, deixa eu já te fazer uma outra pergunta. Às vezes, Bruno, aprender parece algo muito automático e simples, né? Tipo, a gente já tá nessa vibe de, eu escuto a pregação no culto, eu leio um livro, eu tenho meu devocional. Mas, cara, a gente tem que, às vezes, parar para entender qual que é a relevância do aprendizado para a vida de um cristão, para que a gente seja intencional nisso, né? E essa é a minha pergunta, assim. Se você pudesse responder, qual que é a relevância do aprendizado, né, do aprender de Cristo, como você bem falou, para a vida de um cristão, o que você falaria, o que você responderia sobre isso? Legal, eu vou tentar problematizar um pouco isso, assim. Como você Manda bem bala. disse, eu acho que todos nós estamos tentando aprender, né? Eu acho que isso é um valor, a gente está o tempo todo crescendo. Eu vejo assim, o aspecto profissional, né? A gente está o tempo todo se desenvolvendo. Esse podcast ele está direcionado para universitários, então você só está na universidade porque você quer se aperfeiçoar, você quer ser relevante no mercado de trabalho. Mas a vida com Deus, eu tenho uma frase para mim assim, que a estabilidade do cristão é o crescimento, né?
Você, quando olha a realidade de um discípulo de Jesus, ou ele está crescendo, ou ele não existe essa estagnação, ele está, na verdade, esfriando, ele está, na verdade, né, não vivendo a vontade de Deus, da relatividade da palavra e assim por diante. Então, ou tu está crescendo na relação com Jesus, ou você está definhando na fé, né? E esse crescer na relação com Jesus tem a ver com o aprendizado, mas eu acho que a gente passa por uma dificuldade no aprendizado. E eu já compartilho uma coisa que me veio recentemente. Eu li esse livro, não sei se tu já teve a oportunidade de ler, Felipe. Cara, eu li, muito bom. Esse livro é fantástico. E esse livro, ele fala um pouco sobre, é um comunicador, né? Brett McCracken, ele é um comunicador e ele coloca um pouco a problemática da forma como a gente aprende, né? E eu achei interessante a maneira como ele expõe isso, né? Ele diz assim, como numa geração em que a gente mais tem acesso à informação, né? A gente tem disponível, assim, é absurdo, né? A quantidade de conteúdo, de cursos online, a gente pode aprender o tempo todo. Eu lembro do momento da pandemia, né? Quantos cursos online, né? O pessoal fez, e pós-graduação, enfim, curso de extensão. A gente tem muita informação, né? Informação em todos os lugares, nos chega informação. Só que ele diz assim, mas como a gente tem tanta informação, então pouca sabedoria. A gente não consegue, de alguma forma, traduzir o conhecimento, né, as informações, num jeito bom de viver, né, num jeito que seja, de fato, edificante, que seja, que nos traga paz, que seja, né, bom. E ele diz, então, 3 maus hábitos do aprendizado, né? Quero compartilhar de uma maneira introdutória, mostrando, quem sabe, um caminho possível, né, para o aprendizado. Ele diz assim, o primeiro mau hábito é que a gente consome informação demais, né? Um dos pontos que ele defende é que todo o aprendizado requer um tempo para a compreensão daquele aprendizado. Nossa, isso é muito importante. Consumindo, né? Então a gente vive, se relaciona com um certo tema, lê um pouquinho, às vezes mais a manchete, mais né? E não se aprofunda, e a gente já vai para outro tema, né? Eu brinco que esse aprendizado que a gente tem em rede social, e que pode ser muito no meio cristão, só em cortes de pregação, né? E assim por diante, a gente tem quase como aqueles hipermercados, né? A gente vê o hipermercado, ele tem a parte da feira, daqui a pouco ele tem uma parte de roupas, né? E depois de ferramentas, né? Na rede social é assim, a gente está vendo uma notícia de uma tragédia, daqui a pouco a gente vê um corte de uma pregação que nos edifica, e daqui a pouco tem uma imagem de um gatinho bonitinho, né? E dessa forma, os conteúdos, né, que são dispostos, e a gente não consegue, pela maneira como a gente tem procurado o conhecimento, não consegue absorver e tornar isso em sabedoria, né? Então, primeiro ponto, né, o mau hábito, consumir coisa demais, né? A gente tem muita informação. A segunda coisa, a gente consome coisa demais muito rápido, né? Não dando esse tempo para o processo. E o terceiro, nós consumimos apenas aquilo que nos parece bom. E aí, isso se deve muito também aos logaritmos, né? A gente acaba nunca tendo um contraponto daquilo que a gente está refletindo, porque a gente segue a mesma coisa, a gente procura os mesmos conteúdos e a gente não consegue ter o diálogo. Então, para esse início de conversa, né, o que esses 3 maus hábitos me mostram para a questão do aprendizado? O aprendizado requer de nós humildade para aprender, né? A gente precisa entender isso, que a gente não chegou no alvo ainda, a gente está no caminho, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente tem uma geração que se vê já meio arrogantemente pronta, né? Sim. Às vezes olha para o seu chefe mais velho já e despreza ele, achando que sabe mais do que, né? Então a gente precisa de humildade para aprender, a gente precisa desenvolver essa humildade, mas a gente precisa
de relacionamentos. É Com uma certeza. mensagem que requer humildade e requer relacionamentos. E aí eu coloco um terceiro fator aí, que é na companhia de Jesus. Então, humildade, Boa. um meio de relacionamentos na companhia de Jesus. Por que o aprendizado relacional ele é tão importante? Porque ele nos traz diferentes pontos de vista, né? Ele nos traz diferentes experiências. A sabedoria de fato, essas informações e conhecimentos traduzidos em experiências, né? Elas são provadas pela experiência e que se tornam uma sabedoria, né? Um jeito de viver que traga satisfação, né? Mas não adianta só ter um monte de informação, é necessário que esse monte de informação passe pela experiência, tenha um tempo de experiência, para que então se torne sabedoria. E relacional, porque a gente aprende com a experiência dos outros, né? Com certeza. Um ponto de vista para nós, e isso vai tornando a gente mais sábio, né? A partir dessas experiências. Uma coisa interessante que você falou, cara, que eu achei assim, é que como às vezes a gente acha que ter muitas informações nos torna sábios, né? Agora trazendo até um pouco para minha geração, eu sou de 2001, então, né, tipo, cresci nessa pegada muito imediatista. E aí, cara, às vezes, por exemplo, né, acontece alguma coisa e você vê, como você bem falou, um corte, um reel falando sobre o assunto, tipo, um negócio de 1 minuto. E por ver aquilo, por ter aquela informação que às vezes é uma frase de impacto sobre determinado tema, você acha que você sabe daquilo. Eu vou falar um exemplo meu, né, no meu caso que cursei teologia, uma coisa que aconteceu comigo, que eu tomei um puxão de orelha, cara, que me marcou muito. Assim. O famoso debate entre calvinismo e arminianismo, né? E aí eu, no início da faculdade teológica, li não sei o que lá de Armínio, não sei o que lá de Calvino. Li não, né? Antes de ler, eu fui, tipo, eu era o cara do corte de reel, assim. E aí um dia numa aula, cara, eu quis lançar, assim, uma frase de impacto, defendendo na época o arminianismo, assim, e tal. E na hora que eu lancei a frase de impacto, e olha que é engraçado, o meu professor era, tipo assim, um arminiano convicto e tal. O professor, sendo arminiano, ele virou e refutou a minha frase. Aí eu falei, tipo... Aí, no que ele refutou com uma pergunta. Ah, porque tal... Eu falei, não, porque o texto tal diz isso. Aí ele refutou, tipo, ó, mas você já leu o contexto? O que o contexto fala? Esse contexto não é base para uma defesa teológica desse quesito e tal. Eu, putz, sei nem o que o contexto do texto fala. Essa frase eu ouvi do pastor tal falando num corte de reel. E aí, cara, eu fiquei maluco. Eu lembro que eu fiquei vermelho. Aí depois eu fui conversar com esse professor, o professor Getão, lá da faculdade, muito querido. E ele falou, Felipe, eu fiz aquilo e fiz com que você passasse por aquilo para que você aprenda o seguinte. Você saber de uma coisa a ponto de, né, querer ensinar, de querer falar de algo, não é simplesmente porque você tem informação sobre aquilo. Aí ele brincou, ele falou, cara, como que você acha que surge uma fake news? Não uma fake news intencionada, né, mas aquela fake news que a galera acaba jogando porque ouviu uma informação rápida e acabou, né, tipo, achando que sabia. E aí aquilo me marcou muito, cara, porque eu falei, velho, aí eu lembro que depois daquilo, eu falei, antes de falar qualquer coisa sobre essa bendita discussão de arminianismo e calvinismo, eu quero ler as obras de Armínio, eu quero ler as Institutas de Calvino, eu quero entender o impacto que isso tem, ou se não tem, ou se tem na minha vida, na vida do crente, ou não tem, tal. Aí foi quando eu fui procurar me embasar, não para que eu pudesse discutir, mas para que eu tivesse um pensamento, né? E aquilo me ensinou justamente esse ponto que você trouxe aí, a ter humildade. Eu gosto desse versículo que você trouxe, de Mateus capítulo 11, porque Jesus ele fala, aprendam de mim e tal, que sou manso e humilde de coração. E aí, quando você estava falando, eu lembrei de João, né? João capítulo 13, quando Jesus está limpando os pés dos discípulos, e ele vai falar, se o mestre fez isso, foi humilde, quem são vocês para não serem também? Então, às vezes, né, nós cristãos, e agora trazendo até um tema polêmico, se você quiser comentar sobre isso também, tipo, hoje você vê cristãos que nem lê a Bíblia direito, querendo aplicar a Bíblia na política, querendo aplicar a Bíblia na geopolítica, querendo aplicar a Bíblia na saúde, sendo que nem conhece a palavra. E, né, eu tô falando da minha realidade aqui da teologia, mas às vezes você tá ouvindo aí, você, sei lá, faz medicina, faz advocacia, faz alguma engenharia, faz um curso técnico, não sei, né? E às vezes você tem uma informação rápida e já acha que é o sabichão da parada e quer ensinar sem antes de fato aprendido com qualidade, eu diria isso, né? Então, é uma coisa que a gente tem que realmente pensar, ter essa humildade no coração,
né? Como você falou das pessoas mais velhas, justamente eu acho que por essa rapidez de conteúdo, a nossa geração, a minha geração, né, tem essa... de olhar às vezes para uma pessoa mais velha, a pessoa não tem nem Instagram, pô, não vou dar credibilidade para ela. Mas às vezes por não ter Instagram, essa pessoa de fato leu mais, se aprofundou mais, ouviu mais sobre o assunto, do que ficou ali, né, de real em real, querendo saber e aprender de forma... Então esse é um ponto muito interessante, né? Eu estou compartilhando uma experiência aqui para você, que está me ouvindo, que também é da minha bendita geração da rapidez, né, de achar que conhece. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Sim. Esse mesmo autor, ele cita uma frase assim, ele diz uma frase assim, né? Todo mundo tem um megafone, mas ninguém tem um filtro, né? E eu ia comentar isso contigo, que eu acho que uma outra necessidade que eu percebo das pessoas, eu me incluo nelas, é uma necessidade de comentar todos os temas que estão na pauta das mídias sociais, né? Sim. Eu não sei o que todo mundo acha que o seu ponto de vista é relevante. Tem esse detalhe. Ou comentar a situação, tá, mas ok, né? Você precisa dar a sua opinião assim sobre tudo. Eu acho que as pessoas se expõem demais e num ambiente que, por mais que é rede social, não muitas vezes não é um ambiente de aprofundar relacionamento, assim, né? Exato. Eu acho que sim, tu coloca pontos de vista, tem a possibilidade de colocar comentários e quem sabe pode surgir alguma conversa mais pessoal, mas o meu ponto de vista muitas vezes é uma procura por likes, né, por comentários e tal, por fazer algo polêmico que viralize, né, do que realmente um compromisso, né, com a outra pessoa, um compromisso com tal situação, né? Então é a minha postura assim, né? Eu sempre me pergunto, eu vou acrescentar algo, eu vou, né, como a palavra diz, vou trazer reconciliação, vou estar revelando a paz, ou eu vou comentar só por comentar para gerar algo, né? E às vezes até pelo próprio ego, né? De Exato. querer aparentar que sabe, de querer mostrar que sabe de alguma coisa, e às vezes o comentário é feito... É até um comentário bom, às vezes é até um ensinamento bom, mas a gente acaba, né, usando aqui o que Jesus falou, lançando pérolas aos porcos. Porque você traz algo bom, mas na hora errada, não tem a sabedoria, né, de saber falar. Então esse é um ponto... E aí, cara, né, como você bem comentou aí sobre a questão de Jesus... Eu lembro uma vez, Bruno, abrindo o coração aqui, tá, gente? Que um podcast abriu o coração de erros que eu cometi nesse quesito de aprendizado. Uma vez eu tava numa fase, cara, de ouvir muito pregador, assim, tipo no YouTube, né? Eu ouvi, né? Nada de errado com isso. Às vezes você quer saber de um tema específico e você procura uma pregação de um cara que prega bem, uma aula e tal. Mas eu só tava nessa vibe, a ponto de, tipo assim, chegar num culto da minha igreja e na hora da pregação falar, eu já assisti a pregação do fulano no YouTube essa semana, eu não preciso ouvir o pastor pregando. E aí um amigo meu, num café, eu contando isso pra ele, mas contando, me enaltecendo, assim, falei, cara, eu ouvi a pregação do cara e não tô nem gostando mais de ouvir meu pastor e tal. E aí ele falou pra mim, Fih, você conhece esse pastor? A vida dele? Do que você tá ouvindo no YouTube? Eu falei, cara, não, né, mas parece um cara piedoso. Não, parece, realmente, tal, mas... Aí ele puxou a pergunta, você conhece o seu pastor que prega pra vocês semanalmente? Eu falei, conheço. E o que você tem pra dizer dele? Eu falei várias características boas, as negativas que eu conheço também, mas tipo, falando, cara, o cara é crente, homem de Deus, tal. Ele, cara, por mais que ele não pregue como, né, o Hernandes Dias Lopes, é um cara que você conhece e talvez você tenha muito mais a aprender porque ele te conhece. Né? Então, numa pregação do Hernandes, é óbvio, a palavra está sendo exposta, você vai ouvir ali, não é nada de errado, gente, procura ouvir pregações boas e expositivas, mas procura ouvir também, né, o seu pastor, o seu líder, aquela pessoa que se relaciona com você. Que foi o que Jesus fez. Jesus ensinou os seus discípulos, como você bem falou, no caminhar, né, no meio do relacionamento. E aí, você até comentou, já fazendo uma pergunta, que não está no roteiro, mas já trazendo aqui, sobre o discipulado, né? Cara, qual que é a importância de nós estarmos constantemente sendo discípulos, entendermos essa mentalidade de discípulo para uma vida cristã de aprendizado? E o que você tem para falar sobre isso? Eu ia comentar isso, né, que esse discipulado e esse aprendizado, sobretudo na nossa fé, ela começa em casa, né? Porque quando a gente olha para o ensinamento de Jesus, a gente vê que está tudo atrelado ao relacionamento, né? Quando a gente olha para os evangelhos, por exemplo,
tirando, assim, Sermão do Monte, que nós temos ali um conglomerado de ensinamentos, um após o outro, né? A gente percebe que Jesus, ele ensina a partir de uma situação que está acontecendo, né? Sim. Gosto de citar sempre as parábolas, né, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Se Jesus não tivesse comido com aquelas pessoas, né, de má fama e tal, e não houvesse um julgamento por parte dos religiosos, de repente Jesus não tinha ensinado essas 3 parábolas, né? Ele estava falando, Deus se interessa por aquele que está perdido, né? E ele estava demonstrando isso através do compartilhar de uma refeição, junto com pessoas que para os religiosos não eram bem-vindos à mesa, né? Não era aceitável comer com eles, né? Então tem a ver com essa experiência, né? Eu tenho um texto bíblico, eu não estava programado para compartilhá-lo, mas tem um texto bíblico que me chama muito a atenção, de 1 Pedro, capítulo 5, que é muito interessante a gente perceber. O apóstolo Pedro foi um dos discípulos de maior intimidade de Jesus, né? Ele acabou experimentando algumas coisas com Jesus que os outros não experimentaram, né? Como o Monte da Transfiguração, né? Tava ele e mais 2 discípulos, mas também aquele período depois da ressurreição de Jesus, né, em que Jesus aparece para Pedro, e ali conversa com Pedro, né? E lá em 1 Pedro, capítulo 5, versos ali 2 e seguintes, mostra uma coisa muito importante para mim, que é Pedro ensinando líderes das igrejas, a partir, que a gente vai perceber nesse texto, a partir do que ele experimentou com Jesus. Então, isso que Pedro está escrevendo é praticamente 36 anos, 34, 36 anos depois de Jesus, né? Então, isso significa que Pedro viu a igreja nascer, ele viu a igreja se multiplicar, ele se relacionou com as pessoas, ele pregou semanalmente, muito mais do que semanalmente, ele se encontrava com mais frequência, mas o que ele deixa como princípio, como ensinamento, como aquilo que é mais importante, né, para se atentar nas comunidades, ele diz assim: pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Essa palavra ele ouviu de Jesus. Sim. Quando Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Então ele responde: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus responde para ele: então pastorei as minhas ovelhas. Aquilo que ele experimentou, e ali foi uma cura profunda, porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes, e Jesus por 3 vezes pergunta pelo amor de Pedro. E aí ele diz mais, né? Ele diz: não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Qual é a experiência, né, Felipe, que tu já compartilhou do lava-pés? Ele diz: olha, eu sendo mestre, lavo os pés de vocês, então lavo os pés uns dos outros. É um princípio, né? Jesus não está falando para a gente abrir uma empresa de lavatório de pés, ele está falando de um princípio, né, de servir as pessoas. Aquele que é líder, ele deve servir. Vocês lembram que Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés. Experiência, né, com o Senhor. E aí o verso 4, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Experiência que ele teve no Monte da Transfiguração, que ele viu Jesus glorificado, né? E essa questão da eternidade ficou muito forte para Pedro. E é isso que ele transmite. Então, falando sobre aprendizado relacional, discipulado, a gente tem que ter em mente Jesus, né? Que atrelou o ensinamento à experiência de vida. Jesus, ele era admirado porque ele não só ensinava coisas que traziam admiração, mas ele vivia, ele transpirava, ele impactava pelo seu testemunho, né? E quando a gente caminha com pessoas, esse testemunho de vida, ele impacta, às vezes mais do que muitas e muitas e muitas palavras. Vou compartilhar de novo aqui uma experiência pessoal, Bruno, sobre isso que você falou, né? Eu compreendo assim que o dom que Deus me permite hoje servir de forma eficaz à igreja, não é algo meu, é algo, né, dom espiritual do Espírito, é justamente o dom de ensinar, assim, né?
Tenho atuado na minha igreja local com o dom de mestre, ensinando a Bíblia e tal. E lembro uma fase da minha vida, quando eu comecei a desenvolver isso, né, que eu acho que um pouco normal, em algum momento você tem que ter, na verdade, muito cuidado com a sua soberba. E foi uma época, cara, que eu tava comendo livros, assim, de teologia, de filosofia e dando aulas incríveis. E eu me deparei com um dilema numa determinada situação da minha vida, onde eu dei uma aula sobre oração. No final da aula, algumas pessoas me elogiaram, assim, falaram, cara, eu nunca tinha entendido a oração nessa perspectiva, uma exposição da oração de Jesus. Passou, eu indo para casa, assim, pós-aula, né, saí, né, da PIB ali, fui para casa a pé, dá uns 10 minutos. Cara, no que eu tava andando, tipo, caminhando, assim, me veio um insight na cabeça que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. Tipo, só passou uma frase, assim, você é inteligente, mas não é sábio. Por que eu tô, né, expondo isso? Eu dei uma aula muito boa. Eu creio que pessoas ali, né, saíram impactadas e com uma vida de oração muito mais profunda diante daquilo e tal. Mas na época, a minha vida de oração, cara, tava assim, esquecida. Confesso assim que abandonada, assim. E aí, nessa hora, eu falei, caramba, cara. Na vida cristã, não é sobre você ser uma pessoa inteligente. Claro que a inteligência glorifica a Deus, o estudo glorifica a Deus, o aprender, né, como a gente está falando aqui. Mas esse aprendizado, tanto da palavra, né, esse aprendizado de Cristo no discipulado, esse aprendizado uns com os outros, ele precisa desembocar na nossa vida prática. Né? Tipo, ele precisa realmente se transformar em sabedoria de vida, como você bem falou aí. Eu lembro sempre de Mateus capítulo 7, né, quando Jesus está falando do construtor sábio e do imprudente. Ele vai dizer assim, ó, resumindo, os dois ouviram as palavras de Jesus, os dois construíram, mas apenas um deles, que era o sábio, praticou. Isso é sabedoria de vida. Não é só você ouvir de Jesus, não é só você saber o que é certo e o que é errado, saber como glorificar Deus, como não, saber o que é se relacionar com Deus ou não. É você, de fato, colocar isso em prática e ser alguém sábio por praticar aquilo que você conhece, né? Aquilo que você sabe. E, cara, isso me bateu, cara. Me bateu, assim. Eu lembro que eu cheguei em casa chorando. Eu fui pelo caminho, assim, tava com fone de ouvido, ouvindo um louvor na hora. E foi uma das poucas experiências que eu tive com Deus andando na rua, assim. Tipo, aleatórios, aços, eu me mostrei, falei, caraca, velho, aquela sensação de lixo, sabe? Que você fica, meu Deus, que pecador miserável que eu sou. Isso é muito interessante, né? Porque às vezes na nossa caminhada, a nossa tendência é querer achar que sabemos, e às vezes até sabemos intelectualmente dar resposta, falar sobre determinado assunto, mas eu acho que a pergunta antes de querer ensinar para alguém é como você bem falou, será que nós temos sido testemunha disso que nós sabemos? Será que nós temos vivenciado isso? Ou buscado vivenciar? Porque, claro, não somos perfeitos, mas só um exemplo, né, disso que você falou para... Não, eu acho perfeito à vontade. isso que você comenta, porque falando desse discipulado, né, dessas relações, assim, você falou sobre esse ensinamento sobre oração e tudo mais, eu vejo que se torna mais profundo quando a gente tem alguém do nosso lado, né, que está nos encorajando a crescer, está nos encorajando a nos relacionarmos mais profundamente com o Senhor e nos desafiando na fé. Né? Eu lembro... Sim. Um menino que eu discipulava, ele era adolescente ainda, e nós estávamos conversando na palavra e tal, e eu lembro que nós conversamos sobre a profundidade do perdão de Jesus, né? E nós estávamos falando ali sobre a parábola do credor, né, e tal, como ele tinha sido perdoado, mas ele não perdoou, e a gente está falando como esse perdão, ele impacta a nossa vida, e a gente percebe que foi de uma maneira imerecida, né? E aí ele me trouxe uma situação muito complicada de família, assim, né? Quando ele era pequeno, ele presenciou a traição do pai dele. Né? O pai dele traiu a mãe dele. E ele presenciou isso. Foi muito traumático para ele. E o pai dele meio que foi, assim, cortado da vida dele, assim, né? Ele não soube lidar com aquilo lá. E ele, nossa, né? A relação com o pai dele foi por água abaixo. E ele já adolescente e tal, e daí a gente olhou um para o outro e disse, cara, o que a gente faz com essa palavra e esse relacionamento com o teu pai, né? Como é que a gente faz isso, né? Tu vai esperar que ele mereça o teu perdão para você perdoar, mas você não merece, eu não mereço, e Jesus ainda assim morreu por nós, e Deus foi nos confrontando, a gente orou, e cara, esse menino, né, adolescente, foi até o pai dele e disse, pai, eu
Fui confrontado pela palavra, e mesmo ele não acreditando na Bíblia, né, o pai, e eu quero dizer que eu fui perdoado por Jesus, mesmo sem merecer, e por isso eu quero te perdoar por tudo que você fez, e eu quero, né, de alguma forma, reconstruir essa relação de pai e filho, né? E o pai foi extremamente impactado, não estava acreditando no que estava acontecendo ali, né? Ele foi surpreendido com isso que emerge, né, do coração daquele que está sendo discipulado por Jesus, né? Então eu vejo que o discipulado, ele, quando você ouve pregações, né, é muito importante, você é impactado, mas às vezes aqueles insights que o Espírito Santo dá no nosso coração e nos confronta, a gente escapa. Sim, é no momento, né? Acaba a pregação e tal, finge que não foi contigo. No discipulado não tem como, né? A gente expõe a palavra e diz, cara, como é que a gente reage a isso, né? Não dá para ser indiferente, aí vai ser uma pessoa que mutuamente, né, vai estar, puxa, isso aqui eu vou crescer. Eu lembro de um episódio agora com a minha filha, né, falando de discipulado na família. A minha filha tem 8 anos, né, e a gente faz devocional diário. Muitas vezes esse devocional, ele fica no ensinamento bíblico, a gente ora junto e tal, mas nesse dia eu vi que ela estava assim, um pouco triste e tal, e eu fui, né, tentando pegar, pensar o que estava acontecendo. E daí ela disse assim para mim, pai, é que tem uma menina na escola que ela está me tratando muito mal, né? Ela me exclui das brincadeiras, ela não deixa eu brincar, e no último recreio eu fiquei todo o recreio sentado. E aí eu falei para ela assim, filha, certamente ela tem alguma coisa que não está legal no coração dela. O que você acha da gente compartilhar algo bom com ela, para quebrar isso, né? A gente lê o texto de Romanos 12, fala para vencer o mal com o bem, né? Sim. E aí ela está na fase de fazer pulseirinha, né? Ela fez uma pulseirinha e ela deu para essa menina, né? Eu queria te dar uma pulseirinha e tal. Num outro momento, essa menina veio até ela e disse assim, eu estava te tratando dessa forma porque eu fiquei com medo que a minha amiga, a melhor amiga dela, estava ficando bem amiga da minha filha, né? Uhum. Ela ficou com medo de perder a amiga, né? E daí ela expôs isso do coração, né? E elas se dão super bem hoje e tal. E eu falei, filha, quebrou, né? Que você estava com dificuldade, quebrou. E eu disse, é um princípio da palavra, né? E eu vejo que a gente pode, e é louvável, né? Tanto o nosso devocional individual, como o devocional num discipulado, né? 1 a 1, entre amigos ou na família, né? Ele é muito importante, a regularidade é importante, né? Mas tanto mais se torna importante quando a gente pega esse princípio e a gente torna prático em algo da vida. Assim, exato. Né? E a gente vai vendo como é transformador, como é libertador, como viver a partir da palavra é de fato, né? A vontade de Deus de fato é boa, perfeita e agradável, né? A gente vai vendo na prática que é muito melhor obedecer a Deus, é muito melhor obedecer a Deus. Com certeza. E, né, já que você acabou dando esse exemplo da sua filha, cara, que, pô, sensacional isso, né? E eu creio que isso, a gente às vezes se esquece que também faz parte da nossa missão como cristãos, né? Se você for olhar o sermão, o Mateus 28, né, a grande comissão, até eu estava pregando esses dias numa igreja e falei sobre isso, o título da mensagem lá da conferência era Ide, e preguei em cima desse sermão. Muitas vezes a gente só se atenta à ideia do tipo assim, tá, ide por a gente lê Marcos, né, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ok, devemos fazer isso. Só que quando você lê Mateus, o que Mateus diz? Portanto, vão e façam discípulos. O que é um discípulo? É um aprendiz, né? Então eu gosto muito, tem um livro que fica aqui de indicação para você que está nos ouvindo, não sei se você já leu, Bruno, do Jonas Madureira, chamado O Custo do Discipulado. É um livretinho de 95 páginas, e é muito interessante o insight que ele tem, né, das duas vertentes que a palavra discipulado tem. Discipulado se resume, em primeiro lugar, sermos discípulos e aprendizes de Cristo, mas também nós incentivarmos e ajudarmos pessoas a serem discípulos e aprendizes de Jesus. O foco é sempre Jesus, mas é aquela fala de Paulo, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como eu sou de Cristo.
E isso é muito interessante, porque depois de falar, vão e façam discípulos, Jesus vai dar 2 princípios, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os. Ensinando-os a quê? A simplesmente compreender? Não, mas a obedecer tudo que ele ordenou, né? O evangelho, os ensinamentos de Cristo. Então, até muitas vezes, né, você que está me ouvindo aí, às vezes você está na sua faculdade, você é uma pessoa que queima por missões, né, que entende o chamado missionário, mas na sua cabeça missões é simplesmente entregar um panfleto. Pode ser que a sua parte nessa missão pense isso, ok, mas a gente tem que entender o completo, né? Tipo, o ID de Cristo é nós aprendermos dele, para que esse aprendizado, para que a sabedoria que é vivida, para que essa obediência que é vivida em nós também possa ser ensinada, também possa ser compartilhada com outros, né? Então o ID, ele não é só você falar, olha, deixa eu te explicar o evangelho, é você ensinar essa pessoa a ponto de que ela obedeça. E muito disso tem a ver com o nosso testemunho, com a nossa vida, né? Como nós temos aprendido de Cristo e também obedecido suas palavras, né? Então isso é muito interessante, porque aprender não é só uma questão de crescimento pessoal, mas como você bem falou, envolve as pessoas à nossa volta, envolve, né? Eu creio que você busca constantemente aprender para que as suas filhas aprendam com você, para que as suas filhas sejam discipuladas com você. Então isso é realmente algo muito importante. Brunão, pode falar, fica à vontade, manda bala. Não, eu ia comentar nessa direção, né, do discipulado. Eu separei um texto aqui de Efésios 6, que fala sobre esse aprendizado na família, né? E ele diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. E essa palavra obedecer, eu fui atrás dela já um tempo atrás, né, no grego e tal, e ela significa escutar atentamente. Eu achei interessante isso. Obedecer tem a ver com escutar atentamente, né? Perceber atentamente. E o nosso tema é aprendizado. Eu vejo assim que, quando eu olho para Jesus, por exemplo, eu vejo que Jesus ele mais faz perguntas do que responde as perguntas, né? Verdade. Nós temos em torno de 183 perguntas feitas para Jesus. Jesus ele responde diretamente apenas a 3 perguntas. Nossa. E ele responde a essas perguntas, mas ele diz mais perguntas que 307 perguntas de volta, né? Jesus, e a gente pode até de memória, né, lembrar de tantos versículos que Jesus responde com uma pergunta, né? E o aprendizado, eu acho que se dá não em saber perfeitamente todas as respostas, mas é saber fazer boas perguntas, né? Faz muito sentido. Eu lembro uma vez que eu fui numa conferência bem pequenininha de pastores e líderes, lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, e estava o Russell Shedd lá, né? Nossa. Compartilhando a palavra, e eu lembro que a gente fez uma rodinha, né, de conversa. E aí eu fiquei, assim, um pouco indignado no meu coração com as perguntas que o pessoal estava fazendo para o Russell Shedd, assim, né? Eram tudo perguntas ou polêmicas, que queria saber a opinião dele, sabe? Uhum. Cara, a gente está desperdiçando o tempo dele, né? Ele está aqui. E daí eu falei para ele assim: Shedd, o que você aconselharia a um jovem pastor começando um ministério, né? E ele abriu um sorriso, assim, né? Ele disse: nunca deixa de aprender com Jesus. Uau. Nunca deixa de aprender com Jesus. E de fato, eu acho que à medida que o tempo passa, a gente tem a tendência de ficar tão maravilhado com o nosso próprio aprendizado, né? Exato. Assim, nossa, como eu sei, Sim. como eu já aprendi, como eu tenho conteúdo, né? E ele só nunca deixa de aprender com Jesus. E eu acho que uma das coisas que são unânimes em todo homem de Deus, que se tu perguntar pessoalmente, assim, né, conhecer um pouco mais de perto, como Hernandes Dias Lopes, que tu havia comentado, também tive a oportunidade de conversar com ele, com outras pessoas, né, é o amor genuíno a Jesus, né? Eles desenvolvem um dom de uma maneira maravilhosa, eloquente, eles têm uma entrega maravilhosa. Sim. Mas o fundamento é a relação com Jesus, né? Todos eles têm uma profundidade de oração, todos eles
quando chamados à atenção na palavra, se submetem. A palavra é prioridade, a palavra é a maior paixão da vida, né? Esse temor à palavra. Aquela pessoa que acha que sabe tanto, que perde a capacidade de se deixar compreender pela palavra, essa pessoa está mais perdida do que um analfabeto. Essa pessoa, com certeza, ela é totalmente perdida, né? E por isso que, percebendo esses grandes homens e mulheres de Deus, uma coisa que eles têm em comum é essa humildade de caminhar com Jesus e de aprender com os outros, sabe? Eu vejo, assim, uma expectativa em todos eles de aprender com os outros, né? De perguntar, de saber, principalmente esses homens de Deus que já são mais anciãos, assim, né? Uhum. Eles chegam em nós que somos mais novos, assim, e querem saber dos desafios, né? Exato, perguntam, né? Um homem de Deus iniciou o curso Alfa, que é um curso que eu gosto muito e que tem envolvimento. Ele começou lá na Inglaterra, né? E ele já fazem 30 anos que ele começou esse curso, que é de evangelismo e tal. E ele, quando eu tive a oportunidade de estar com ele estava muito interessado pelo Brasil, né? E ele sentou à mesa e ficou assim: e aí, me conta sobre o Brasil, né? Quais são os desafios do Brasil? O que o povo brasileiro está precisando, né? É um coração da pessoa, né? É um coração de querer aprender. Não é ele estar com 40 anos de ministério, né? Tem um ministério internacional, de alcance, né? De milhões de pessoas, mas quando ele senta com um jovem, né? Pastor brasileiro, como é que é o Brasil? O que tem lá no Brasil? Quais são os desafios, né, da igreja brasileira? É esse coração que a gente está falando, né? Um coração de verdadeiro discípulo de Jesus, moldado por Jesus, né? Que é humilde, que quer aprender, que quer crescer, né? Eu lembro do meu pastor, eu achava, assim, no primeiro momento, eu ficava bravo com ele, assim, no meu coração, né? Não expressava para ele. Uhum. Ficava lá, porque todo ano novo, culto de ano novo, ele fazia a mesma pregação. Ele falava assim: no próximo ano, eu quero aprender um pouco mais sobre o amor do Pai, né? Do amor do Pai. Ele falava todo ano isso, né? E eu, no primeiro momento, né, arrogante, que você não tem outra mensagem, tá faltando conteúdo para ele, né? Mas caminhando com ele, né? Eu percebi que ele era um homem independente da graça de Deus, sabe? Um homem que experimentou da bondade de Deus de uma forma que eu desconheço, né? Chegamos num momento, ele já tinha 32 anos de igreja que ele pastoreava, né, à frente da igreja. Uhum. Isso significa que ele levou pessoas à fé, né? Já crianças, ele casou essas pessoas, ele se envolveu, né, na vida das pessoas nesse pastoreio, né? Mas no final do ministério dele, houveram pessoas que se levantaram contra ele, né? Difamaram ele no Facebook, falaram que ele estava roubando dinheiro da igreja, né? Tudo isso publicamente, assim, um negócio muito feio, né? E daí algumas pessoas, elas continuaram membros da igreja, mas começaram a frequentar outra igreja, né? Quase como um protesto, assim. E aí, cara, eu já não estava mais em Porto Alegre, daí eu fui conversar com o meu pastor. Pastor, como é que você tá e tal? E olha o que ele disse para mim, cara. Ele disse: Bruno, eu só não queria perder essas pessoas. Uau. Ele estava sendo difamado com coisas que eram totalmente mentirosas, cara. Né? Essas pessoas que falavam que ele estava roubando dinheiro da igreja, ele chegou a dar dinheiro em momentos de enfermidade dessas pessoas, sabe? Nossa. Para ser generoso, sabe? Se envolveu. E ele disse: Bruno, eu só não queria perder essas pessoas, né? Com o olho cheio de lágrimas, né? E eu, cara, que amor é esse, sabe? Porque todo ano ele tinha um propósito de conhecer o amor do Pai, né? E estava conhecendo. Transbordava, né? E, cara, coisa linda, né? Coisa linda. É disso que a gente está falando. A gente está falando de um amor aprendido, mas um amor prático, né? De uma experiência de vida.
E só quem obedece, cara. É só quem obedece. Com certeza. A gente já está caminhando para o final, mas contar também uma breve experiência. Cara, que lindo isso que você falou do pastor, né? E como você disse, é um aprendizado que se ele prega só uma vez e só se lembra disso em um ano, mas ele sabe que ele é um eterno aprendiz. E você comentou um negócio, né? Às vezes a gente fica muito maravilhado com o que a gente sabe. E às vezes a gente deixa de se maravilhar com o que Cristo tem a nos ensinar, que é muito maior, né? Então é olharmos para Jesus, é buscarmos em Jesus esse eterno mestre, assim como somos eternos aprendizes. Eu lembrei de uma situação, foi esse ano, eu fui num congresso da Escola do Discípulo em Campo Grande, e o Luiz Saião estava lá. Né? O Luiz Saião hoje, para mim, particularmente, é uma das maiores referências de ensino. O cara é, nossa, gênio. E aí teve uma hora que o pastor foi pregar sobre um texto que eu já tinha estudado muito sobre esse texto. Então, muito do que ele falou ali, já tinha escutado uma aula dele sobre e tal, né? Já tinha ouvido. Deixei minha cadernetinha fechada. Fui ouvindo, ele trouxe insights novos, uma aplicação, mesmo que né, igual a da aula, mas numa pegada diferente pelo contexto onde ele estava. E na hora que eu olhei pro Luiz Saião, assim, ele lá na frente, sentadinho, ele anotando na caderneta, cara. Aí ali eu falei, por que eu não... É claro, a idade, né, o tempo de aprendizado é muito maior, mas eu falei, se um dia eu quero poder ser um mestre como aquele cara ali, eu preciso chegar na idade dele e estar daquele jeito ali, ó, pegando a cadernetinha e sabendo que eu sou um eterno aprendiz. Aquilo me marcou, cara, de uma forma... Foi esse ano isso e eu... Sabe aquelas coisas simples que explodem a cabeça? Na mesma hora eu abri minha cadernetinha e falei, o que ele anotar aqui, mesmo que eu já tenha escutado, que né, fizer sentido, eu vou anotar, eu vou falar, porque eu preciso saber e ter a humildade de aprender, mesmo até de coisas que eu acho que sei, né? Mas é interessante. Mas, Brunão, deixa um recado final aí para quem tá nos ouvindo. Pô, que episódio massa. 51 minutos, eu nem vi o tempo passando, né? Vai, se deixar aqui, a gente ia conversando. Parece que eu tô numa mesa de café com você aqui, trocando ideia. Mas deixa um recado final aí pra galera, para quem tá nos ouvindo, para quem né, está nos assistindo. O que você, se você pudesse, né, condensar tudo isso que a gente falou e aprendeu aqui hoje, o que você falaria para um jovem universitário que está nesse processo de faculdade e tal? Manda bala. Eu queria deixar 3 princípios. A gente não tem muito tempo para aprofundar isso, mas eu queria pelo menos deixar, né? Quando eu penso no jovem universitário, esse tema do aprendizado. Eu acho que a gente tem um princípio que eu queria reforçar aqui. O primeiro deles é o princípio da excelência. Tudo que a gente fizer, a gente fazer de todo o coração como para o Senhor. Então, se nós estamos num estudo da engenharia, ou se nós estamos num estudo, a gente precisa buscar ser os melhores. A gente precisa fazer isso com zelo, porque na excelência a gente revela o Deus que nós temos, né? Então, às vezes eu vejo jovens que sim, estão muito preocupados e profundos na palavra de Deus, só que quando você está na aula, não é o momento de abrir a Bíblia. O momento da aula é para estudar aquilo que o professor está falando. E se esse aprendizado e essa humildade, né? Às vezes eu vejo, como a gente estava falando aqui de aprendizados da Bíblia, de ministério, que é um pouco né, a nossa área, também tem gente na universidade, né? Já ouvi esse conteúdo, coloca um fone de ouvido. O cristão não pode fazer isso, né? O cristão ele não pode desprezar aquele educador ali. Ele está ali na frente, ele tem anos de experiência, né? Ele tem pesquisas, ele se aprofundou naquilo. Sempre vai ter algo novo. E por mais que você leu sobre aquilo, assistiu o vídeo, aproveite para perguntar, aproveite para se aprofundar. Pega outras referências de literatura que você não leu ainda. Todo livro que eu leio, eu dou uma olhada na biografia, porque quem foi os autores que ele citou para escrever esse livro. Eu posso ir na fonte, que eu posso aprender mais, né? E assim por diante. Então, o princípio da excelência, Colossenses 3:23. Segundo princípio, pessoas são mais importantes do que ideias. A gente se envolve em discussões a respeito de conhecimento. A gente ganha discussões e perde pessoas. Eu deixo lá o conselho de Paulo, né, em 2 Timóteo 2, 22 a 26, eu não vou ler todo esse texto, mas lá ele fala sobre a gente não entrar em discussões fúteis e desnecessárias, sim, que acabam em brigas, né? Mas a gente deve ter paciência, deve ter mansidão, e a gente deve levar pessoas à verdade. E para mim a verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Né?
Amém. O último princípio, a gente falou um princípio de excelência, um princípio que as pessoas são mais importantes do que as ideias. E o terceiro princípio, revele Jesus, né? Lá em 1 Pedro 3,15, fala sobre nós falarmos da esperança, da razão da esperança que é em nós, à medida que nos é perguntado dessa razão e dessa esperança. E o texto segue com respeito e mansidão, né? Exato. A gente compartilhar. Então, eu vejo assim, o jovem universitário deve buscar a seguir esse princípio de excelência, ser o melhor e mais profundo naquilo que se propôs a fazer. Deve levar em consideração mais as pessoas do que as ideias, né? Sobretudo nesses temas polêmicos que giram em torno da universidade, que ficam fervilhando, né? E tentam questionar os cristãos e tal. Pensem que por trás daquela ideia tem uma pessoa. Tenta ganhar a pessoa, não a ideia, né? E isso é um princípio que nos leva ao relacionamento. Se você não quer investir tempo em café, sair com essa pessoa, não fica só discutindo por discutir, né? É nesse lugar do cafezinho, nesse lugar do relacionamento que a gente vai poder ouvir o coração, né? E revelar Jesus, né? Revelar Jesus, a esperança que é em nós, porque quando a gente se relaciona, sempre vai vir esse questionamento. Mas como é que você vive dessa forma? Com tanta coisa à sua volta. Aí você revela Jesus. Amém, cara. Nossa, só uma última frase aqui, né? Acho que eu não tenho nem o que falar depois desse bate-papo nosso, também dessa finalização. Eu lembrei de uma frase do Tim Keller que mudou muito minha vida em relação a isso que você disse, de entender que são pessoas atrás das ideias, né? Ou melhor, isso aí, atrás de uma ideia tem uma pessoa. Onde ele fala, né? Quando pessoas que às vezes afrontam o cristianismo, que às vezes, né, nos perseguem, estão nos perseguindo, o nosso olhar cristão não deve ser, em primeiro lugar, de olhar para essa pessoa como um inimigo. Porque nós um dia já fomos no lugar dela como inimigos de Deus, né? Como inimigos do cristianismo. Mesmo, às vezes, como no meu caso, cresci na igreja e fui um inimigo de Deus durante 17 anos mesmo. E daí ele fala, essas pessoas não são inimigos, elas são necessitadas, né? Elas precisam de Jesus, elas precisam da mesma graça e do mesmo Cristo que nos salvou, nos alcançou. Que a gente possa, né, aprender a ponto de, como você bem lembrou do seu pastor, aprender tanto do amor de Deus a ponto de amar as pessoas e cumprir os mandamentos, né, que Jesus resume em amar o Senhor e amar o nosso próximo. Mas, Bruno, obrigado, cara, esse papo que, nossa, eu vou até falar isso aqui abertamente, porque de todos que eu gravei, assim, foi um dos mais impactantes na minha vida pessoal mesmo. Daqueles que eu acho que eu vou sair aqui da gravação e orar um pouco, né, meditar um pouco naquilo que o Senhor ministrou na minha vida. Então, obrigado aí por ter compartilhado, por ter falado. E que você que está nos ouvindo, nos assistindo, anota aí esses 3 princípios importantes que o Bruno trouxe no final, bem como as outras coisas, né, que ele trouxe de ensinamento, mas que isso possa nos levar a, de fato, aprender com Jesus e sabermos que nós somos eternos aprendizes. Brunão, obrigado, Deus abençoe tua vida e até uma próxima aí que você deu uma ideia no início que vai se tornar um podcast. Fica na guarda. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Deus abençoe. Abraço. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.